Seja bem-vindo ao nosso canal do site Aula de Anatomia. Estamos mais uma vez gravando uma nova aula com o tema classificação dos músculos, dando ênfase aos estriados esqueléticos. A classificação dos músculos estriados, eles podem basicamente e são classificados a partir de alguns critérios. Então nós temos o critério da situação, quanto à forma, quanto à disposição da fibra, quanto à origem e à inserção e até quanto à sua função. Então, nós começamos quanto à situação dos músculos. Quanto à situação, nós temos uma classificação entre músculos superficiais e profundos. Então, começamos caracterizando os músculos superficiais ou cutâneos. O que são músculos superficiais ou cutâneos? São músculos que estão logo abaixo da pele e apresentam, no mínimo, uma das suas inserções na camada profunda da derme. Aonde estão localizados os músculos superficiais? Estão na cabeça, um no pescoço e um na mão. Basicamente, os músculos estão nesta região, a grande maioria, 98%, estão na região da cabeça. São os músculos que são responsáveis pelas expressões faciais. Como vocês podem visualizar, toda essa musculatura que nós temos aqui, orbicular dos olhos, orbicular da boca, corrugador do supercílio, todos esses músculos são músculos superficiais. Eles estão vinculados ao movimento da derme, ao movimento da pele, uma vez que ele está inserido na pele. Essa musculatura, com o passar do tempo, com o envelhecimento, ele vai perdendo a sua tonicidade. E também as fibras de colágeno da derme perdem a sua elasticidade com o avançar da idade. Por isso que nós temos aqui o aparecimento das rugas. As rugas é a diminuição e a perda do colágeno da derme e também o enfraquecimento, a perda da tonicidade desses músculos superficiais. Quanto à situação, nós ainda podemos dividir basicamente o músculo superficial e o músculo profundo ou subaponeurótico. Os músculos profundos, como vocês estão visualizando aqui o exemplo, o pronador quadrado, são músculos que não se inserem na derme e se inserem na maioria das vezes na estrutura óssea. Por isso que eles, quando eles vão fazer a sua atuação, a sua ação, eles vão movimentar o osso. Então, o músculo profundo ou subaponeurótico está fixo no osso. O músculo superficial está fixo na pele. Então, esta é a classificação quanto ao critério situação. Quanto ao critério forma, nós vamos ter músculos longos, músculos largos e músculos curtos, né? Os músculos longos são localizados nos membros e podem passar uma ou mais articulações. Aqui eu tenho um exemplo clássico que é o bíceps braquial. Ele é considerado um músculo longo. Os músculos largos ou laminares são encontrados nas paredes das grandes cavidades. O exemplo mais importante, mais relevante, mais de fácil compreensão do que é o músculo largo, nós encontramos lá no diafragma. O diafragma ele está ocupando a cavidade, basicamente dividindo a cavidade torácica da cavidade abdominal. Ainda quanto à forma, nós temos músculos curtos, que se encontram nas articulações de movimento de pouca amplitude, como, por exemplo, os músculos da mão. Essa musculatura ela vai ter uma amplitude reduzida, mas uma precisão importante, principalmente os músculos da mão. Nós temos uma pequena amplitude de movimento, mas uma preciosidade, uma precisão para poder fazer o movimento. Então, os músculos classificados quanto à forma são longo, largos e curtos.
Nós também temos o critério quanto à disposição da fibra. Se a fibra está paralelo à linha média, nós vamos chamar de reto do abdômen. Se a fibra está na obliquidade, nós vamos chamar de oblíquo. Então, tu vai ter o oblíquo externo e o oblíquo interno. E se a fibra está perpendicular, nós vamos ter o transverso do abdômen. Então, esta classificação quanto à disposição da fibra, principalmente para a musculatura da parede do abdômen aqui, fica fácil a compreensão. Reto do abdômen, se estiver na obliquidade, oblíquo, externo ou interno, e se estiver na transversal, transverso do abdômen. Quanto ao número de origem e inserções, quando o músculo tem mais de uma origem, basicamente ele já recebe o nome. Bíceps tem 2 origens, tríceps tem 3 origens, quadríceps vai ter 4 origens. Quando o músculo tiver mais de um tendão, inserção, geralmente nós vamos determinar que ele vai ser comum ou vai ser superficial ou profundo. Neste exemplo, o flexor superficial dos dedos, ele tem para cada dedo do segundo, terceiro, quarto e quinto, um tendão específico, mas o músculo é um só. Então, quanto ao critério número de origem e inserções, a gente tem maior número de inserções recebendo o nome ou maior número de origem, que também vai caracterizar um nome diferente. Quanto à função, nós basicamente vamos classificar em agonistas, antagonista e sinergista. Agonistas são os músculos principais que atuam no movimento específico. Por exemplo, nesta imagem, a flexão do cotovelo, o bíceps braquial, ele é o agonista. Ele se contrai ativamente para produzir o movimento de flexão. Então, o agonista na flexão do cotovelo é o bíceps braquial. O tríceps braquial, por sua vez, ele vai ser o antagonista. Ele é o músculo que se opõe à ação do agonista. Então, enquanto o músculo bíceps, que é o agonista na flexão, está encurtando, o tríceps braquial basicamente vai fazer uma função oposta, ele vai aumentar a sua distância das suas fibras, como se ele estivesse fazendo um alongamento, tá? Produzindo uma movimentação suave. Então, o bíceps é o agonista, o tríceps é o antagonista na flexão do cotovelo. Isso se inverte se o movimento for a extensão do cotovelo. Aí o tríceps passa a se fazer a ação de agonista e o bíceps passa a fazer a função de antagonista. E aí nós temos também os sinergistas, que são aqueles que participam estabilizando as articulações para que não ocorram movimentos indesejáveis durante a ação principal. Neste exemplo, por exemplo, da flexão e extensão, o braquial ou o bráquio radial, ele pode fazer um movimento de estabilização desta articulação para que não ocorra movimentos indesejados. Um outro exemplo seria o deltoide. Quando eu faço uma flexão e uma extensão do cotovelo, eu não quero que ocorra uma movimentação no meu ombro. Então, o deltoide ele age como um sinergista para que não ocorram movimentos indesejados. Essas são as referências bibliográficas que nós utilizamos para a construção desta aula. Esperamos ter ajudado você a compreender melhor os critérios de classificação dos músculos estriados esqueléticos. Esperamos você numa próxima aula no nosso canal.